Então, muito bom dia, sejam todos bem-vindos aí a mais um conteúdo aí do Projeto Digital aí com o seu professor Célio Fernandes Rodrigues, Praxis CFR, né, que significa ação, a palavra praxis, uma palavra grega. E hoje, novamente, a gente volta a essa viagem no tempo aí, que é lá no mundo antigo, na antiguidade da cultura ocidental, da Grécia antiga. Na aula anterior eu falei um pouco sobre mitologia grega e a genialidade, né? Ou seja, o tanto que eles são geniais na criação de uma história fantasiosa, na criação da ideia de um herói, de uma pessoa que faz o bem, da pessoa virtuosa e no fundo que tem todo aquele propósito, né? Toda aquela história ela tem um fundo, ela tem um propósito que é educar e é ensinar o povo, as crianças, o povo grego, né? E isso é muito genial também, né? Sem falar do tanto que é interessante, né? O tanto que trabalha a imaginação, trabalha o raciocínio, ou seja, trabalha muito a mente humana. Então, teve um momento, né, que a filosofia surgiu dentro desse contexto de mitologia e dentro do desenvolvimento, que foi um processo, né, todo processo, no caso, é um processo lento, né, a gente não rompe, não se separa de uma hora para outra, né, não tem uma transformação assim radical, né, nessa questão do processo de mitologia para o processo de filosofia, né? Foi um trabalho, um processo lento, um rompimento, né? Devagar, quando, né, surgiram esses filósofos aí que tinham essa preocupação. No caso, o primeiro período da filosofia, que é conhecido como período pré-socrático. Ou seja, esse período pré-socrático ele vai, né, do fim do século VII ao fim do século V antes de Cristo. E a filosofia ela se ocupa principalmente com o quê? Com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Ou seja, 3.000 anos atrás não tínhamos, lógico, a resposta que temos hoje no mundo moderno, contemporâneo, cheio de tecnologia, de informação, de controle, de alienação, né, do controle do poder das massas, das sociedades, né? Então é sempre importante a gente estar falando, estudando do passado, igual eu estou falando aqui do primeiro período, né, da filosofia, que é o pré-socrático, que é conhecido como período pré-socrático, mas também fazendo essa ponte, né, essa contextualização também com outros períodos da história, como a Idade Moderna, como o nosso tempo hoje, que é a contemporaneidade, certo? Então, o primeiro período da filosofia, como eu já falei, é conhecido como pré-socrático, e a preocupação desses pensadores, desses filósofos, era com o quê? Com a origem do mundo. Da onde é que o mundo surgiu, como é que ele surgiu, qual é a origem disso tudo, que até hoje ainda não temos as respostas ainda concretas, 100%, como é que isso tudo surgiu. Temos teorias, né? Principalmente a mais reconhecida no campo científico, que é a teoria do Big Bang, né? Só para vocês verem, né? Lá, há 3.500 anos atrás, eles já tinham essa preocupação. Qual é a origem do mundo, do universo, né? Quais são as causas das transformações da natureza? A palavra physis em natureza, ou a palavra physis em grego significa natureza, né? A natureza é o quê? Ela tem suas próprias leis, né? E ela se entende a physis, a natureza, como eterna, né? Imutável. E ela cria coisas que são temporais, coisas como, por exemplo, né, as plantas, os animais, o homem, o ser humano. Ela cria esses seres que são mutáveis, né, que são temporais, enquanto ela tem leis que são eternas, imutáveis, e ela também é eterna e imutável.
Então é isso, é super interessante, né, quando você realmente para pensar e questionar, porque o principal papel da filosofia é problematizar, é levar mais questões, levantar problemas, mais do que dar soluções realmente, né? E é isso, ou seja, existem dois filósofos super importantes, lógico, existem outros também, né? Mas aqui no momento eu quero destacar o Parmênides de Eleia e o Heráclito. São dois filósofos aí pré-socráticos que se preocuparam bastante, desenvolveram ideias e teorias que influenciaram todo o pensamento pré-socrático, o pós-socrático também, que foi o período socrático também, influenciou as ideias dos outros filósofos que vieram depois, influenciou ideias da Idade Média, né? Ou seja, influenciou os socráticos, que são os principais ali, o Sócrates, Platão e Aristóteles, influenciou a Idade Média também, até a modernidade. E até hoje temos essas ideias aí como base, como fundamento de muita coisa ainda é válido ainda, né? Ainda é respeitado ainda no mundo das ideias, no campo científico, né? Ou seja, existem conceitos que a ciência não abandonou, não deixou, ou seja, eles não se limitaram, né? Não se esgotaram essas ideias. Parmênides de Eleia, ele foi quem? Ele foi um dos principais filósofos gregos pré-socráticos da antiguidade. Seus estudos estiveram baseados em temas sobre ontologia do ser, que estuda o ser, né? O que é o ser realmente, o que é o ser humano, como é que funciona, né, esse ser, existe ou não existe, uma questão bem existencial também, da razão, o estudo da razão e da lógica. Então, o estudo do ser, da razão e do raciocínio lógico, Parmênides de Eleia, ele foi um dos primeiros aí a introduzir, a investigar, a pensar, a dedicar-se a sua vida a esses trabalhos. Parmênides explica o quê? Sobre dois caminhos: o caminho da opinião e o caminho da verdade. Ou seja, ele já começa separando aí o que é doxa, né? Que a doxa é a opinião, que está fundamentada muitas vezes em ideias falsas, que não está fundamentada em um conhecimento realmente trabalhado, dedicado, científico, por assim dizer, em ideias, em experiências, né? Na experiência empírica, por exemplo, também. Ou seja, o caminho da opinião é a doxa, estaria baseado o quê? Simplesmente na aparência, né? Ou seja, a aparência para ele não vai ter significado nenhum, não vai te levar a resultado nenhum, e portanto levaria ao engano, à incerteza. Ou seja, a aparência ela vai te levar ao engano, ela vai te levar à incerteza. Ou seja, a opinião é apenas uma aparência, ou seja, é totalmente falso, né? Se eu julgar as pessoas, ou o trabalho de alguém, ou um livro pela capa, eu vou estar apenas dando uma opinião, eu vou estar julgando pela aparência, né? E isso vai levar à incerteza. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Enquanto o segundo, né, que é a verdade, denominado de caminho da verdade, que na palavra grega significa aletheia, é o que? É conduzido pelo pensamento lógico, baseado na razão, certo? Eu sempre volto a falar, né, que a filosofia ela sempre é voltada para o ser humano, né? É voltada para o mundo, para a natureza, para a ciência, né? Para a antropologia, o estudo do homem também, no caso, que é do pensamento, da lógica, no caso a verdade, ou seja, a busca pela verdade, ela está voltada principalmente para o ser humano, no caso, no que ele tem de especial no mundo, que é a razão, o raciocínio. E a verdade, segundo Parmênides, só pode ser alcançada através desse caminho, que é a aletheia.
E esse caminho é o quê? É conduzido pelo pensamento do homem, né? Pelo seu esforço, pela sua capacidade, pela sua habilidade de fazer o bom uso do seu intelecto, de sua razão, né? Lógica, da lógica. A lógica que é baseada na razão, ou seja, estudo da lógica, das premissas, das conclusões, né? Ou seja, todo o raciocínio lógico ele sempre tem principalmente duas premissas e uma conclusão. Ou você utilizando o método dedutivo, né, de deduzir alguma coisa, ou seja, você vai pensar antes, deduzir aquilo e depois buscar realmente provar, né? Você através da sua percepção, né, você conseguiu captar algum fenômeno, tudo, então a partir daquilo você levantou uma hipótese, né? Você deduziu alguma coisa, então você vai buscar provar aquilo realmente na natureza, se aquilo se sustenta, né? Então, aí temos o que? O método dedutivo, né? Resumido. E temos o método indutivo, né? Que você vai induzir, você vai verificar realmente de fenômeno por fenômeno e depois você vai levantar suas premissas e suas conclusões. Então, primeiro, a indução geralmente você vai mesmo já para a experiência específica. É o método indutivo é o mais utilizado no campo científico, que está trabalhando realmente ali, lidando realmente direto ali com a natureza, com os fenômenos, com a experiência. Método indutivo. Tem o método intuitivo, né? Também. Mas são esses dois aí os mais utilizados aí no campo científico. Ou seja, para Parmênides, nada muda, tudo é uno, é único, é uma unidade. Ou seja, não existe, para Parmênides, o mundo, nada muda, né? Existe uma constância, uma estabilidade, né? O mesmo ser que nasceu lá, bebezinho pequeno, ele é o mesmo ser adulto, grande ou velho, ou seja, nada muda, tudo, ou seja, ele coloca o que a razão nos diz, e ele faz isso verdadeiramente, né? E ele faz isso através do que? Da metafísica dedutiva, através de um método dedutivo, da metafísica, né? A metafísica, durante muito tempo, ela foi muito, eu posso dizer assim, respeitada, foi muito mais dedicada, ela foi muito mais valorizada, ela foi muito mais trabalhada, ou seja, ela era muito mais vista com bons olhos, eu posso dizer assim, do que algum tempo depois que a área das ciências da natureza ela se impôs, né? Chegou, se impôs, dominou realmente todo o campo, porque ela trabalha com a natureza, né? Então, o método indutivo, o método científico, a evolução desses métodos, a técnica, né, fez com que elas tivessem uma grande imposição. Então, a metafísica é o estudo das coisas que não são materiais realmente, né? Do pensamento, das ideias, a ideia de Deus, a ideia de amor, são as coisas, as ideias que estão além da física, do mundo físico aqui realmente, né? Então isso chama-se metafísica. Ou seja, também está voltado aí também até para a área da psicologia, da psicanálise, porque trabalha com a mente humana. A mente humana não é algo físico, né? Tanto o próprio ser humano, a sobrevivência da nossa espécie, ela está baseada, né, principalmente na virtualidade, porque chegou um momento que a nossa mente ela acumulou, né, o nosso cérebro evoluiu e a nossa mente começou a acumular muita mais informação, e essa informação virou uma consciência, né, virou uma mente humana, uma consciência humana, ou seja, o ser humano ele é virtual por natureza, a gente pode assim dizer, né? Por evolução também, né? Se a gente chegou a uma determinada etapa da evolução, que nossa mente se tornou virtual, se tornou uma consciência, se tornou metafísica, e isso garantiu também, de determinada maneira, a nossa evolução da espécie e toda a nossa sobrevivência. Então, Parmênides,
Para ele nada muda, tudo está estático, tudo é uno. Ele coloca o que a razão nos diz, e ele faz isso através da metafísica dedutiva, porque o pensamento, é a razão, é a mente, né? É o pensamento que dá essa resposta. Ou seja, começa com premissas. Ele acredita premissas que ele acredita serem verdadeiras, e dedutivamente ele chega o quê? A conclusões que também devem ser verdadeiras. O ser é e o não ser não é. Imagina, né? Você parar para pensar isso. O ser é, o não ser não é. É lógica também, né? É um raciocínio lógico também. Ou seja, o que isso quer dizer? O ser é e o ser não é. A filosofia de Parmênides, ela se apresenta como um contraste, né, entre a verdade e a aparência. Ou seja, a aparência é a opinião, né, e a verdade, que é a aletheia, que é esse caminho que somente a razão, né, o esforço do seu intelecto, ela vai realmente proporcionar, vai fazer você alcançar, né, atravessar várias camadas ali da nossa realidade, né, que a nossa realidade é muito ampla, a gente não vai dar conta de tudo, porque a nossa percepção também é limitada, né? E a aparência é percebida pelos sentidos, né? Então o ser é, ou seja, os nossos sentidos, eles nos enganam, a nossa percepção, né, é temporária também, é limitada. Então a aparência é percebida pelos sentidos, que nos mostram o ser e o não ser, e nos levam a diversos erros. Ou seja, os nossos sentidos, as nossas emoções, as nossas paixões, elas nos levam a diversos erros. Somente a razão, o raciocínio, o uso da razão, do intelecto, vai ser capaz de nos levar a uma verdade, a escolhas corretas, ao acerto. E isso quer dizer o quê? Que o ser humano, em toda a sua vida, ele se utiliza mais da percepção, dos sentidos, ele se guia mais pelas suas paixões, pelas suas emoções, certo? E isso nos leva a muitos erros, principalmente quando nós somos jovens, não sabemos fazer as nossas escolhas, acreditamos sermos os donos da verdade, de tudo, né? Enquanto a gente não escuta os mais velhos, os mais experientes, e a gente acaba quebrando realmente a cara, cometendo erros, muitas vezes irreversíveis, muitas vezes que podem fazer perder a vida, que vai levar um atraso muito grande, sua vida de 5, de 10 anos aí, de resultados que poderiam ser alcançados, né? Mas a ideia é não olhar para trás, olhar para frente e ver o que é possível sempre ser feito no agora, no momento, né? Então é isso. O que ele está dizendo aqui, ó? Parmênides demonstra o quê? Falou que os nossos sentidos, já lá na antiguidade, esse pensamento dele é utilizado durante séculos, até os filósofos mais contemporâneos como base. Então, os sentidos, eles nos levam a diversos erros, certo? Já a verdade somente pode ser buscada pela razão. Aquilo que ele falou, que para Parmênides demonstra que não podemos pensar o não ser. Ou seja, a verdade só é possível ser alcançada pelo intelecto, pelo uso da razão, pelo bom uso da razão que você faz, que você tem, que a natureza já te deu. Ou seja, então como com o uso da razão não é possível pensar o não ser, pois não podemos pensar sem que esse pensar seja sobre algo, porque é preciso que a razão, a concentração, a mente, o foco esteja sobre algo, sobre algum objeto. Eu tenho que ter algum objeto de estudo. Pensar sobre nada é não pensar da mesma forma que dizer nada e não dizer simplesmente. Ou seja, somente podemos o quê? Pensar e expressar o que pensamos através de um objeto, porque
porque temos um objeto de estudo. Esse objeto, ele já é algo, ele existe no pensamento, de maneira metafísica, principalmente, né? Porque é contemplativo, né? É observação. Ou seja, esse objeto, ele já é um ser. Então, é impossível pensar ou não ser, porque seria o nada, né? Quando a gente pensa no nada, já temos um objeto aí de alguma coisa, de algo, que é o nada, que é o vazio, é pensar o vazio. Ou seja, ele conclui que o ser é e não pode ser. Através dessa ideia, ele expressa sua principal tese filosófica, que vai dirigir toda a sua investigação racional. Ele cria assim os princípios dos fundamentos, né, da ontologia, que é vista como metafísica, pois o ser não é somente o ser da natureza, mas também o ser do homem, do ser humano, e de suas ações, suas escolhas. E mais ainda, é o ser de qualquer coisa que possa ser pensada. Qualquer coisa que eu penso, que nós pensamos, né, nós somos um ser, ou seja, qualquer coisa que colocamos como objeto na nossa mente humana, ela se transforma em um ser, um objeto a ser pensado, um ser. O ser é, o não ser não é, não existe, não tem como ser pensado. Não tem como eu conhecer aquilo que não chega a mim, que é ignorado. Tá ok? E é isso. Então o Parmênides é esse filósofo aí do uno, da unidade, que as coisas não mudam, a não ser a própria mudança, né? A própria transformação das coisas. A natureza, né? A natureza ela cria coisas. Ele fala da questão da não mudança, mas é porque a gente está trabalhando a ideia, o pensamento, a razão, ela é eterna, né? Para ele, ela não muda. E o Heráclito, ele já pensa, já é contra a maneira de Parmênides pensar. Por quê? Como é que o Heráclito pensa? Como o Tales, assim, o Heráclito, eu falei de Parmênides, filósofo pré-socrático. Heráclito, filósofo pré-socrático. Temos o Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo da história da filosofia. Dentro da filosofia, ele é considerado o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Temos o Zenão, temos vários outros filósofos, e existem várias escolas que foram criadas aí dentro desse primeiro período da filosofia. O Heráclito, por exemplo, como Tales de Mileto, Heráclito acreditava no princípio único, abalizado na filosofia unitarista. O Heráclito, princípio único, unitário, cujo princípio estava fundamentado o quê? Na unidade elementar, e no caso de Heráclito, o elemento é o fogo. Ou seja, Parmênides é o ser, né? Ou seja, a origem de todas as coisas, do mundo, de tudo é o ser. No caso, a busca, né? Já é um estudo, já é um início ali de uma antropologia também, né? Que eu estou doando. Para o Heráclito não, ele já estava em busca realmente da arqué, do princípio primordial que deu origem a tudo que existe no universo, né? Que tudo que existe, que deu existência, já era essa busca pelo esse princípio. Então, como eles eram filósofos da natureza, eles estavam buscando nos elementos da natureza, no fogo, na água, no ar, ou seja, cada objeto desse de estudo, eles desenvolviam uma explicação, uma teoria, tentando responder que através daquele elemento ali, deu tudo que existe no mundo, na natureza, passou a existir. Ou seja, a Pisces, né, que cria essa diversidade de seres que existem no mundo. Então, para o Heráclito, o elemento primordial é o fogo. O filósofo baseava suas ideias na lei fundamental da natureza, de modo que, segundo ele, tudo flui, né?
Enquanto para Parmênides, nada muda, né? A razão, o ser, ou seja, não existe essa transformação. Os nossos sentidos, eles nos enganam para Parmênides, porque na verdade é a aparência, né? Essa transformação da natureza, apenas uma aparência, né? Nascer, crescer, envelhecer são coisas naturais e são aparências também de determinada maneira, né? Mas o ser realmente ele está lá, ele não muda realmente, né? O que ele é como essência desde o seu nascimento, desde o início até o seu fim. Agora para Heráclito não, tudo flui, nada é permanente, exceto a própria mudança, né? Ou seja, tudo está fluindo, tudo está seguindo a ordem do cosmos, do universo, da natureza, as leis da natureza, ou seja, tudo está fluindo, tudo está mudando constantemente. A cada segundo que se passa, né, existe uma pequena transformação, as coisas estão se modificando, tudo está em movimento, né? A vida está em movimento, está fluindo, está pulsando o tempo todo, né? Então, para Heráclito é isso que acontece. Ou seja, a partir disso ele acreditava que tudo que existe está em permanente mudança ou transformação, que é o conceito mais conhecido por ele, que é o devir, o devir às coisas, o que está por vir. Essa mudança é constante. O tempo todo a gente está dentro desse processo temporal de causas e efeitos que nos levam ao devir, à mudança, às transformações da vida, das leis da natureza, né? Ou seja, esse conceito aí é denominado por ele devir, tornar-se, do vir a ser, né? Ou seja, essa mudança. Isso que é importante, né? Essa busca também. A gente para pensar, essa busca pela mudança, do devir a ser, né? Porque esse negócio também de, lógico, você pensar no ser, ele já está lá, né? A gente pode pensar, o ser é eterno, nossa alma é eterna, já tem a razão, ela é assim, ela não vai mudar. Mas buscar a mudança, o devir a ser algo, a se transformar em algo, também é importante. Sujeitas ao logos, a razão ou lei. A razão ela segue, ela tem suas próprias leis, ela tem sua própria estrutura. As leis da razão, do raciocínio, da mente humana. Assim como a natureza ela tem suas leis e suas regras, a mente humana também ela segue seu propósito, suas leis, suas regras. Em resumo, o Heráclito é conhecido por ser o pai da dialética, ou seja, a dialética propõe a busca da verdade através da relação entre dois conceitos opostos. Ou seja, existe um conceito e existe outro conceito. Existe o Heráclito, o Parmênides, que fala que tudo é uno, que a mudança não existe, que as coisas não se transformam, que tudo é aparência, que os nossos sentidos nos enganam. Ou seja, essa ideia de tempo, de nascer, crescer, envelhecer, é apenas a aparência dos nossos sentidos. Ou seja, o ser está lá estático, ele não muda, ele não se transforma, ele é eterno. E o outro conceito é do Heráclito, que tudo muda, que tudo flui, que tudo se transforma. E a dialética está no meio, entre esses dois conceitos, entre esses dois conflitos de ideias, né? Vai fazer surgir uma nova ideia, uma nova experiência, ou você pode utilizar das duas em determinados pontos que sejam mais interessantes para você formar um novo conceito, né? E aplicar na sua vida, e aplicar no seu cotidiano, né? Você pode utilizar um pouco de um pouco de outro, né? A ideia de alma, de espírito, que é eterna, e a ideia da mudança, que você deve buscar o devir a ser, de se transformar, de mudar para melhor, de acordo com seus princípios também, né? Ou seja, a dialética é isso, propõe a busca da verdade através de conceitos que são opostos. Eles se entram em conflito e geram uma nova ideia.
E é isso que é a dialética, que Heráclito é o famoso conhecido aí por ser pai da dialética. Palavra bem interessante também, né? Acho legal algumas palavras dessas. Por exemplo, a escuridão somente existe por quê? Porque existe o conceito de luz. Ou seja, a luz é o seu oposto, é o oposto da escuridão, onde um não existe sem o outro. Um não existe sem o outro. Já pensou? A própria natureza ela já criou isso para ser dessa maneira já, né? A gente pode observar. Tem como o homem existir sem existir a mulher? Não vai existir, não vai ter espécie. Apesar, né, que assim, a ciência já chegou a um ponto, né, de clonagem do ser humano, de inseminação artificial e tal. O ser humano ele acaba extrapolando os limites da natureza, né? A gente já chegou a um ponto que está além da natureza, né? A gente estava sei lá, no período lá das cavernas, do homem das cavernas, a gente estava inferior à natureza. A gente se igualou à natureza. A gente ultrapassou os limites da natureza, né? Então, é um processo bem longo, histórico, né? De evolução, de transformação também. Assim, Heráclito, o pai da dialética, afirma que todas as coisas, por meio dessa dualidade, cujo logos é seu resultante, ou seja, o conhecimento é nascido desse embate, da dialética, do conflito. O conhecimento ele nasce do conflito, dos paradigmas, né? Dos limites do conhecimento. É lá onde ele surge, ele nasce, onde ele é problematizado, né? Onde ele é discutido, onde ele é pensado, onde ele é trabalhado. Então o conhecimento ele tem que passar pelo mundo, ele tem que ser visto, ele tem que ser passado pelas opiniões, pelos afetos, pelas pessoas, né? E nada melhor hoje do que tanta informação que a gente tem, tanto acesso à tecnologia, que a gente pode estar ajudando, levando o conhecimento às pessoas e estar passando pelo crivo da razão, pelo crivo da opinião de outros também. Seguindo, algumas frases aqui de Heráclito. A guerra é a mãe de todas as coisas. É uma frase bem antiga, bem conhecida, né? Mas que é importante, porque é da guerra, como estou falando da dialética, é da guerra que surgem os grandes heróis, as grandes histórias, as grandes transformações científicas, né? Os grandes feitos, é da guerra que surge. Ela faz surgir novas coisas, nova forma de pensar, né? Nova postura de pessoas, né? Uma nova mentalidade. É dali. Ou seja, na Primeira Guerra Mundial começou a surgir novas armas, novas tecnologias, a medicina evoluiu, a ciência. Na Segunda Guerra Mundial então nem se fala, a internet surgiu, a internet já estava nesse processo, só que ela acelera o processo de determinadas coisas, né? Não só para o bem, mas também para o mal, porque são duas coisas, como eu falei lá da dialética. Uma coisa não existe sem a outra, não tem como o bem existir sem você entender o que é o mal, não tem como o calor existir sem eu saber o que é o frio, não tem como o frio existir sem saber o que é quente, né? O que é a medida certa que está entre os extremos dessas coisas, né? Nem de mais nem de menos, né? Então a dialética é isso, é esse conflito, né? É essa dualidade, uma coisa depende da outra para poder realmente existir, para realmente fazer sentido na vida das pessoas, do ser humano, na existência do mundo. Outra frase do Heráclito: ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não se é o mesmo, você já não é o mesmo, assim como as águas que já são outras, na verdade. O que isso quer dizer? Ninguém entra no mesmo rio uma segunda vez. É aquela ideia que ele fala, está tudo fluindo, né?
as águas são outras, a água corrente, o tempo está passando, você mergulhou, o tempo também já passou, você já envelheceu, nem que seja alguns segundos. Então a mudança, ela é constante, ela é o tempo todo, né? Ou seja, ou é você como ser que está parado, mas o tempo está passando, as coisas estão mudando, tudo está se transformando. Ou é você que está buscando mudança, que está olhando para dentro de si, né? Está buscando se transformar, se mudar, se melhorar, buscando qualificação profissional, né? Principalmente, buscando cuidar da saúde, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, e buscando a mudança, buscando algo novo, tentando, né? fazendo acontecer. Ou seja, é nessa tensão que para o filósofo o logos, a razão, estabelece a harmonia do mundo. É dessa tensão que a harmonia do universo surge. O divergente consigo mesmo concorda, né? Ou seja, os contrários, né, estabelecem uma harmonia, que é o meio termo entre as coisas. Afirma, ou seja, é uma harmonia de tensões contrárias, como o do arco com a lira, né, que era um instrumento antigo, que funcionava do mesmo modo que os violinos funcionam hoje, né? Ou seja, tem que esticar o violão mesmo, você tem que esticar a corda mesmo, tensionar ela bem, na medida certa, para você chegar a uma afinação das notas musicais, para você alcançar aquela harmonia, aquela melodia. Ou seja, tem que ter realmente tensão, você tem que estar tensionado para você realmente, às vezes, conseguir chegar a uma mudança de postura, a fazer uma escolha. E o problema é porque nem todo mundo está preparado para ser tensionado, né? Para ser apertado, e às vezes você aperta a pessoa e pum, a corda quebra, faz escolha errada, toma decisão errada. Outros não, já através da tensão eles conseguem mudar, principalmente hoje, né? No contexto contemporâneo, as pessoas não conseguem lidar com o sofrimento, com a dor, com a tensão. Estou com depressão, vou me matar, não sei o que, né? Ou seja, a sociedade contemporânea, a indústria farmacêutica, né? Terapêutica, ela dominou, está todo mundo medicado, todo mundo toma calmante, remédio para dormir, né? As pessoas não conseguem lidar com suas emoções, com seus traumas, com as perdas, e isso é um problema, né? Nas escolas, principalmente, os jovens estão se mutilando, se cortando em casa, dentro da sala de aula, crises de ansiedade. Então todo mundo passa por algum problema, né? Lá no período das cavernas, não. O homem falava assim: me com fome, me vai matar um mamute. E ia matar um mamute, né? Os caras eram gigantes, agora hoje não, né? Porra, tô com fome, o delivery tá demorando, não sei o que, tô com depressão. Mas é assim, né? Faz parte, eu tô brincando aqui, né? Mas é uma coisa realmente muito séria que tá na nossa sociedade, né? Que o mundo foi construído dessa forma, está sendo construído dessa forma, né? As pessoas não sabem mais lidar com as relações, com as emoções, e isso é um problema, né? Porque foi criado um modelo de homem, de ser humano, para um modelo de sociedade que não tem dado realmente muito certo, né? Porque nega os afetos, nega as emoções, é funcionalista, robotiza as pessoas, colocam as pessoas dentro de caixinhas de mecanismo, né, como se fossem máquinas, né, de maneira, um modelo racional, né, de controle, né, das massas, das indústrias, das empresas, que colocam o ser humano dentro de uma estrutura que nega muito as paixões, as emoções, os afetos, e coloca o ser humano para funcionar de forma mecânica, né, funcionalista. É um modelo, um sistema de mundo que é racional, que é lógico, né, que idealiza um modelo de homem, né,
para colocar esse modelo de homem dentro de um modelo de sociedade. E isso é um pouquinho complicado, né? Ou seja, outra frase aqui do Heráclito, que as coisas nunca são as mesmas, ou seja, cada segundo são novas as águas que passam pela corrente de um rio, e da mesma maneira todas as coisas do mundo estão em uma condição diferente a cada instante que passa. Isso quer dizer, tudo está fluindo a todo o momento. Physis, essa palavrinha aqui, né? P-H-I-S-I-S, é uma palavra grega também, né? Que busca o quê? É a busca o princípio natural, que é o que? Eterno e imperecível, né? É imperecível, que não acaba, que não tem fim. O princípio natural, engraçado, o princípio da natureza, que não tem fim, que é primordial, né? Que não envelhece, que não morre, que não acaba, que não tem fim. É a busca por esse princípio. Ou seja, é esse princípio aí, gerador de todos os seres. A Physis é esse princípio. A Physis é a natureza. Para a cosmologia, falando lá no mundo antigo, né, na antiguidade, no mundo cosmológico, todas as coisas são criadas por um princípio natural eterno, de onde tudo vem, para onde tudo retorna. Esse princípio é o que? É a Physis. A Physis não pode ser reconhecida pela percepção dos órgãos, dos sentidos. A Physis ela só pode ser reconhecida através do pensamento, da razão. Ela é aquilo que o pensamento, que a razão descobre. Só por meio da razão é possível entender, por meio do raciocínio, do pensamento, indagar a causa da existência, da transformação de todos os seres, que é esse mundo aí do Parmênides lá, da opinião, da aparência dos sentidos. Ou seja, que transformação é essa que todos nós da natureza passamos, que somos perecíveis, que somos temporais, né? Todos nós temos um tempo aqui determinado, né? E como é que utilizamos esse nosso tempo? Com qual propósito? Ou seja, a Physis é a natureza. A Physis é a natureza, é o princípio, e é o princípio, o início, e é a causa primordial da existência de todos os seres e da transformação das coisas naturais no mundo. É ela que já determina as regras, as leis. É ela que tem as regras e as leis. Ela já é a lei e as regras, a própria natureza. Ela que dá origem a todos os seres que são infinitamente variáveis no mundo, né? E que são finitos, que são temporais. O devir segue as leis rigorosas que o pensamento conhece. É o devir das coisas, a mudança das coisas, essas transformações, elas seguem as leis da natureza, e que só por meio do pensamento, da razão, é possível conhecê-las. Essas leis mostram o quê? Que toda mudança é passagem de um estado ao seu contrário. Se eu estou vivo, o meu contrário de vivo é o quê? A morte, está morto. E é isso. Vou falar sobre a Physis aí hoje. A gente falou um pouco sobre o Parmênides, sobre o Heráclito, sobre filosofia pré-socrática, né? Sobre a Physis, que é a natureza. Então esses filósofos, eles buscavam principalmente, né, a origem do mundo, pesquisando a natureza. E aí já dá início aí, né, ao método científico. As ciências da natureza já começam aí lá com os primeiros filósofos, com essa busca, essa indagação aí. E o principal conceito de todos esses filósofos, ou de Pitágoras, Parmênides, Heráclito, Tales de Mileto, todos eles buscavam o quê? A arché, palavra assim, A-R-C-H-E, arché, a palavra escrita arché, mas falada em grego arché.
Essa arqué é o princípio primordial, né? Um princípio primordial ou natural que dá origem a tudo que existe no universo, que deu origem à natureza, e que a natureza cria essa diversidade de seres que existem no mundo. Então a arqué é o princípio fundamental, o propósito desses filósofos é buscar a origem do mundo, do universo, é explicar como todas as, sem tecnologia nenhuma, só por meio da razão, né? Como é que esses caras pensavam tão bem, a capacidade, as habilidades deles eram absurdas também, né? Então, eles há 3.500 anos atrás já buscavam essa explicação. Lembrando que os nossos estudos, toda a nossa cultura, né, ela é ocidental, é europeia, né? A Grécia está ali na Europa, todo o continente europeu, e essa cultura faz parte da nossa, é uma herança que nós recebemos como a nossa língua, né? Eu já recebi isso porque eu nasci aqui nesse contexto, né? Esse contexto permitiu eu receber essa língua como herança e receber esse conhecimento, essa cultura como herança, e entender isso, né? Que essa cultura chegou até a mim de alguma forma aí na minha vida, lógico, né? Então o arqué é essa busca aí por esse princípio aí primordial que dá origem a tudo que existe no universo. E essa questão ela foi passada de geração para geração, né? Dentro do campo científico, da filosofia, né? Atravessou o período pré-socrático, Idade Média, Idade Moderna, até século XIX ali, já estavam com essa questão já um pouco trabalhada, já tá levantando a hipótese sobre como provar essa questão, que fez que mais ou menos em 2012, 2013 teve um físico, né, que conseguiu, através de uma máquina, chegar a uma resposta mais próximas aí do que é essa arqué, colocando o que para colidir dois átomos em alta velocidade, fez eles colidirem e com essa colisão ele fez uma nova descoberta, quebrou um novo paradigma e abriu o espaço para novas questões, para novos estudos, para um novo conhecimento, né? No caso, essa colisão aí gerou o quê? Colocar dois átomos para se colidir em alta velocidade, né? Fez surgir aí a partícula de Deus, que é conhecida, que é o bóson de Higgs, que já é essa busca da arqué e desse questionamento aí do que é o universo, como é que eu respondo o universo, né? Que fez surgir, que fez uma nova descoberta gera novas questões, abre um novo campo de estudo, de pesquisa, né? Abre um novo campo de investigação. É como você abre uma porta e vê coisas novas, algo que você nunca viu ainda. É isso que aconteceu, no caso com a descoberta da partícula de Deus, do bóson de Higgs. É conseguir explicar melhor tudo que existe no mundo, todo o nosso universo, né? Através aí de um experimento físico, né? Científico também. E é isso, para vocês verem, né? Começou lá na antiguidade e hoje a gente temos muito mais estrutura científica para explicar, né, o nosso mundo, o nosso contexto. E é isso, então o professor Sérgio aqui está encerrando mais esse conteúdo aí, que é do projeto aí digital, mais essa aula aí. Espero que tenham gostado e venha a somar na vida de vocês aí. E a gente fica por aqui. Muito obrigado aí, até a próxima aula, um grande abraço aí, tamo junto!